Vamos aprender com o nosso Senhor Jesus. Peça a direção do Espírito Santo para que esteja preparando o seu coração para receber do banquete que é a palavra do Senhor. O texto base para hoje está no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 47 ao 53. Jesus é preso. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador, com espadas e varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendesse as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Amém? Então nós vemos aqui Jesus, ele foi preso. Ele foi entregue para os principais sacerdotes. Então era desejo deles há muito tempo pegar Jesus, prender Jesus, porque eles queriam a morte de Jesus. E eles procuravam de todo tipo matar Jesus. Só que nada acontece fora da hora. As coisas de Deus, tudo acontece na hora certa. E até para a morte de Jesus tinha a hora certa para isso acontecer. Então as coisas sempre vão acontecer no tempo certo, no tempo que Deus quer que aconteça. E para Jesus ser entregue tinha a hora certa. Por isso que Jesus muitas vezes estava junto com eles e eles nada podiam fazer contra Jesus, porque ainda não era a hora. O próprio Jesus fala muitas vezes: ainda não é chegada a hora. Então tudo tem a hora certa. Então nós vemos no início do texto aqui que Jesus ainda estava falando, né? Nós vemos no texto anterior, né, que ele estava falando, ainda estava falando, e surgiu uma grande multidão. Então eles não foram só algumas pessoas pegar Jesus, eles foram uma grande multidão para não deixar Jesus escapar, porque eles queriam de todo jeito acabar com Jesus, matar Jesus. Então nós vemos aqui que um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante e chegando a Jesus para o beijar. Por que Judas tinha que ir na frente para mostrar? Porque Judas conhecia bem Jesus, ele sabia quem era Jesus. E eles foram no meio da noite. Então estava escuro. Então, como Judas conhecia bem Jesus, ele foi para mostrar quem era Jesus. No versículo 48, e Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem. O que a gente aprende de lição aqui já de cara com esse texto? Jesus, ele foi entregue para aqueles que queriam a sua morte, mas Judas, ele sempre esteve com Jesus, caminhou todo o tempo com Jesus, viu os grandes milagres, os grandes feitos, quantas curas, quanta libertação, quanta vida transformada. Judas viu tudo isso, mas ainda ele traiu Jesus por algumas moedas. Por que Judas não foi transformado se ele estava perto de Jesus? E Jesus não transforma quando a gente está perto dele? Jesus, ele transforma assim a nossa vida quando a gente está perto dele. Mas a gente precisa ter esse desejo de ser transformado. A gente tem que abrir o nosso coração. Porque Jesus, ele nada pode fazer por nós se a gente só estiver perto de Jesus. Jesus, ele é um cavalheiro e ele não invade o coração de ninguém. Mesmo a gente estando perto de Jesus, mas se a gente não se permitir, ele não pode nada fazer para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Jesus, ele só pode nos curar, nos libertar, nos transformar a partir do momento que tem um desejo no nosso coração, quando a gente deseja ser transformado por ele. E nós vemos claramente, Judas viu tudo o que os outros apóstolos, que os outros 11 viram. Porque ele estava sempre junto com Jesus. Mas ele não foi transformado porque ele não se permitiu, ele não abriu o coração, ele não se entregou totalmente a Jesus.
E para a gente ter uma transformação, para Jesus transformar a nossa vida, a gente tem que se entregar a Ele por inteiro, a gente tem que dar o nosso coração a Ele, para que Ele faça morada no nosso coração e desejar, ter o desejo de ser transformado por Ele. Aí sim Ele vem e começa a arrumar a casa, transformar a casa, mudar a nossa vida. Mas nada acontece se a gente não der permissão, a gente tem que dar permissão para que Jesus venha e transforme a nossa vida. Tanto para o bem quanto para o mal, ele precisa de permissão. O mal nada pode fazer na nossa vida se a gente não der permissão. Como que a gente dá permissão para Jesus? Abrindo a porta para que Ele entre e faça morada no nosso coração. Então, quando a gente abre a porta, Jesus Ele entra e faz morada no nosso coração. Ele transforma a nossa vida. E o mal é da mesma forma. O mal não pode invadir a nossa vida, mas o mal ele entra na nossa vida como? Quando a gente abre a porta e deixa ele entrar e bagunçar a nossa vida. Jesus entra para transformar a nossa vida para melhor, e o mal, o diabo, ele entra para destruir a nossa vida. Mas tudo tem que ter uma permissão, a gente que abre a porta. Como que eu abro a porta para o mal entrar na minha vida? Quando eu começo a fazer coisas erradas, eu começo a pecar e não me aproximo, e vou me afastando de Deus. Nós sabemos que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Então, se eu estou pecando e não me reconcilio com Deus, não peço perdão, não me aproximo de Jesus, então eu estou abrindo, pode ser um pequeno pecado, mas se eu não peço perdão, vai vindo outros e outros, então quanto mais eu peco, mais eu vou abrindo a porta para as coisas erradas. E assim o mal entra na minha vida e ele bagunça a minha vida, ele destrói a minha vida. Então por isso que é importante a gente ter hábito diário de confessar, de se confessar, pedir perdão a Deus por todas as nossas falhas, porque toda vez que a gente vir abrir uma porta pecando, fazendo algo que é errado, quando a gente pede perdão a Deus, a gente fecha essa porta para não ter brecha para o mal entrar na nossa vida. O que aconteceu com Judas? Ele nunca foi transformado totalmente por Jesus. Então ele ficou com a porta aberta. O que acontece? O mal vem e destrói a vida dele. Porque a partir do momento que ele traiu Jesus, que ele entregou o Filho do Homem para ser morto, ele não teve mais paz na vida dele. Então o que aconteceu? Ele tirou a própria vida. Porque ele abriu a porta para o mal entrar e destruir a vida dele. E da mesma forma é com as nossas vidas. Quando a gente abre a porta para coisas erradas, quando a gente começa a fazer coisas erradas e vai continuando fazendo, a gente vai abrindo a porta. A gente vai dando legalidade para o mal entrar na nossa vida e destruir a nossa vida. Que o diabo, ele veio, o que ele veio fazer? Matar, roubar e destruir. O mal, ele só quer destruir, ele não quer ajudar ninguém, ele só quer destruir vidas. Como eu fecho a porta? A partir do momento que eu me reconcilio com Deus, que eu peço perdão a Deus pelas minhas falhas e que eu me aproximo do Senhor e tenho um compromisso, um relacionamento com Ele. Quando Jesus está no meu coração, quando o Espírito Santo está no meu coração está cheio. E toda vez que eu me reconcilio, quando eu peço perdão a Deus, eu mantenho a porta fechada para as coisas erradas. Então eu tenho vida com Deus, o mal não pode invadir. E foi o que não aconteceu com Judas. Ele não fechou a porta para as coisas erradas, ele ficou com aquela brecha. Então o mal veio, entrou e tomou conta do coração dele e fez ele trair Jesus por algumas moedas. Então foi isso que aconteceu. Então o que eu aprendo? A grande lição que eu aprendo desse texto aqui, que não adianta só eu estar perto de Jesus, eu tenho que desejar, eu tenho que querer ser transformado, eu tenho que abrir a porta da minha vida, abrir a porta do meu coração para que Jesus entre e faça morada no meu coração. Então nós vemos aqui então que um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Tirou a orelha direita, porque eles queriam se defender. O que Jesus respondendo, Jesus diz: deixai-os, basta, e tocando a orelha o curou. Então eles queriam se defender, só que Jesus sabia que era chegada a hora dele ser entregue. Todas as vezes que aconteceu antes deles tentar matar Jesus, Jesus sabia que ainda não era a hora, mas aqui já é chegada a hora.
Então Jesus fala para eles: deixai-os, basta. E curou a orelha daquele servo do sumo sacerdote que foi lá para prender Jesus. Era um guarda, o chefe do guarda do sumo sacerdote. Então ele foi lá para prender Jesus e foi cortada a orelha direita dele. O que Jesus fez? Jesus curou a orelha daquele servo do sumo sacerdote. Aqui eu aprendo mais uma lição. Quando eu me aproximo de Jesus, não importa onde eu esteja, não importa como eu esteja, se eu me aproximar de Jesus desejando ser transformada, Jesus transforma a minha vida. Nós vemos aqui que Jesus cura o servo do sumo sacerdote, aquele que foi para prender Jesus. Jesus cura a orelha dele. A partir desse momento, você acha que a vida desse homem não foi impactada? Você acha que a vida desse homem não foi transformada? Que ele foi ali para fazer mal para Jesus? E o que Jesus faz? Jesus retribui o mal que ele ia fazer contra ele com o bem. Jesus cura a orelha daquele homem. Certamente a partir dali aquele homem foi impactada a vida dele por o que Jesus fez. Então o que eu aprendo aqui? Não importa a circunstância, não importa o lugar, não importa como eu esteja, se eu realmente desejar ser transformada, se eu olhar para Jesus, se eu desejar ser transformada, Jesus transforma a minha vida e Jesus pode transformar a sua vida. Não importa como você esteja, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando, você só precisa olhar para Jesus e desejar ser transformada por Jesus, porque Jesus sim vai transformar. Nós vemos aqui um homem que foi para prender Jesus, para levar à morte. Jesus cura a sua orelha que foi decepada, Jesus cura. E certamente que esse homem foi impactado a partir dali, que Jesus fez por ele. Ele nunca mais vai esquecer o que Jesus fez por ele. Então, não importa onde você esteja, se entregue a Jesus, abra o seu coração, porque Jesus vai transformar a sua vida, esse é um fato. Continuando no texto, então Jesus diz: e disse Jesus aos principais sacerdotes, ele fala aqui no texto aqui, ó: saísses como um salteador com espadas e varapaus. Então ele diz assim, ó: tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim, mas esta é a vossa hora. Então ele fala que agora é chegada a hora. Eles só pegaram Jesus por quê? Não porque eles eram poderosos, não porque eles conseguiram prender Jesus, porque Jesus estava lá e esperou o que ia acontecer, porque Jesus sabia o que ia acontecer e ele precisava passar por aquilo. Nós vemos no texto anterior que ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Nós vemos no versículo 42 do texto anterior: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então o que Jesus está dizendo? Jesus podia, se Jesus quisesse, ele podia ter saído, não precisava ter ficado lá, mas ele já sabia que eles iam pegar ele lá naquela noite, por isso que ele orou tanto, ele estava angustiado, que chegou a lágrima, o suor dele se transformou em sangue, porque ele sabia que seria naquela noite. Ele sabe de todas as coisas, então ele sabia que seria naquela noite que ele seria entregue. Então ele não foge, ele fica esperando. Então eles não tinham poder sobre ele, foi ele que se entregou. Ninguém tirou a vida de Jesus, foi ele que deu por amor, ele que se entregou por amor. Eles nada poderiam fazer contra Jesus se ele não quisesse. Ele se entregou. Ele se entregou. Mas o que a gente faz a partir do momento que a gente sabe que Jesus pagou o preço no nosso lugar, que Jesus entregou a sua vida no nosso lugar? O que a gente faz? A gente tem que receber o sacrifício de Jesus, porque ele já fez por nós, ele já pagou o preço por nós. E quando a gente não aceita, a gente está negando a Jesus, a gente está negando o sacrifício que ele fez por nós. Então, se você ainda não se entregou a Jesus, se você ainda não conhece Jesus verdadeiramente, porque conhecer Jesus não é só saber que Jesus existe, não é só saber que Jesus é maravilhoso, não é só saber que Jesus transforma a vida. Conhecer Jesus verdadeiramente é ter um relacionamento com ele, é convidar Jesus para fazer morada no nosso coração, convidar ele para morar no nosso coração e para que ele venha transformar a nossa vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus,
Se você ainda não permitiu que Jesus transformasse a sua vida, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se entregue totalmente a Ele. Abra o seu coração e chame Ele para fazer morada no seu coração. Não deixe para amanhã, porque Ele já pagou o preço no seu lugar. Ele já fez o sacrifício no seu lugar. Agora a única coisa que você precisa fazer é se entregar a Ele, abrir o seu coração, porque Ele não vai invadir sua vida. Ele precisa que você abra a porta do seu coração para que Ele faça morada. Aí sim Ele pode entrar na sua vida e transformar a sua vida. Mas você precisa querer. Você precisa ter o desejo no coração de ser transformada por Jesus. Esse desejo é seu. Você tem que abrir o seu coração para Jesus. Eu tenho aqui uma oração, é uma simples oração. São simples palavras. Mas o importante dessas palavras é que não são as palavras, mas é o teu compromisso com Jesus. É o compromisso que você vai firmar com Jesus. Você quer firmar um compromisso com Jesus? Você quer ter vida nova com Jesus? Você quer ser transformada, ter a vida restaurada por Jesus? Você não aguenta mais o que você está passando. Você não aguenta mais a situação que você está vivendo, o caos que está a sua vida. Você não quer mais continuar do jeito que você está? Firme um compromisso com Jesus. Repita essa oração. São uma simples palavra, mas é o compromisso que você vai firmar com Jesus que vai transformar a sua vida. Então repita em voz alta essa oração para que Jesus esteja entrando na sua vida e transformando a sua vida. Então eu vou ler e você vai repetir essas palavras se você realmente deseja firmar um compromisso com Jesus. Não adianta você falar da boca para fora se você não for verdadeiramente firmar um compromisso com Jesus. Faça isso se você realmente quer firmar um compromisso com Jesus, que através dessas simples palavras, Jesus vai entrar e fazer morada na sua vida. E a partir daqui, você vai começar a conhecer Jesus, buscar aprender com Jesus e ter um relacionamento com Jesus e desejar que Ele transforme a sua vida. Então a oração é simples. Você vai repetir em voz alta, você vai dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Abro a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém. Amém? E a partir dessa oração agora, firme um compromisso com Jesus, deseje conhecer Jesus melhor, deseje saber mais sobre Jesus, gaste tempo com Ele, porque Ele vai transformar a sua vida. Ele transformou a minha vida. A minha vida estava praticamente acabada. Depois que eu conheci Jesus, Ele me deu vida nova. Do mesmo jeito que Ele transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua vida. Porque eu cheguei num ponto da minha vida que eu achei que eu ia morrer, não tinha mais jeito para mim, não tinha mais solução para a minha vida. Eu conheci Jesus, Ele me deu vida nova. E da mesma forma, Ele vai te dar vida nova a você. Mas comece a partir daqui, ter esse desejo no teu coração de conhecer melhor a Ele, de estar perto dEle e desejar ser tocado por Ele, que Ele vai transformar a sua vida. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e toca no mais íntimo do coração. Abra o entendimento, Senhor, tira toda a escama do olho, que eles possam ver a Tua verdade, que eles possam ter entendimento sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha transformar vidas e que todas as pessoas não deixem passar essa oportunidade de ter um compromisso contigo, de te conhecer melhor e que todos recebam o teu sacrifício que o Senhor fez por amor a cada um de nós. Toca no coração de cada pessoa, abençoa, Senhor, ilumina, guia, Senhor, e que eles possam chegar cada dia mais perto de Ti e te conhecer melhor, Pai amado. Em nome de Jesus, eu desejo no meu coração que vidas sejam transformadas, que vidas sejam restauradas e que vidas conheçam a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, e que o Teu reino se aproxime cada dia mais das pessoas, que eles venham ter desejo, fome e sede da Tua palavra,
fome e sede de te conhecer melhor, Pai amado, em nome de Jesus, transforma a vida, cura, restaura, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido, eu oro e agradeço. Amém.